Eu quero a bandeira para mim. Eu quero a bandeira para mim. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. A você de perto, a você de longe, a você que sempre nos acompanha aqui nas nossas programações, meu bom dia, boa tarde, boa noite a você, filho de Deus, que a graça de Deus em Cristo alcance você, sua vida e sua família, iluminando sua mente, fazendo de você uma ferramenta nas mãos de Deus para desconstruir o sistema, hein? Queridos, nossa live de hoje tem por objetivo fazer uma síntese, uma análise sobre essas questões pentecostais envolvendo a Assembleia de Deus. Bom, então eu vejo nisso uma missão de tentar tirar da alienação pentecostal assembleana o maior número de pessoas possíveis. Eu não quero tirar você da denominação. Entenda isso. Talvez muitas pessoas acham que eu estou aqui para tirar as pessoas da Assembleia de Deus. Não. Eu quero que você desperte para entender que a Assembleia de Deus hoje não é aquela igreja perfeita que você ouviu falar da boca dos seus avós. Não é. Hoje, a Assembleia de Deus tem dono e não é Jesus. Não é Jesus, tá bom? Então, como um ex-presbítero da denominação, eu não deixei de ser presbítero não, eu até explico isso aqui, né, porque os dons e vocações da parte de Deus pelo Espírito Santo são irrevogáveis, disse Paulo em uma de suas cartas. Sendo assim, eu eu sou presbítero, não estou presbítero porque não estou mais na denominação. Não sinto mais nenhuma vontade de voltar a congregar na Assembleia de Deus, visto que dentro dela se implantou um sistema absurdo de injustiças e corrupções que me impede de frequentar ali. Porque no exato momento que eu pisar o pé naquele lugar, eu vou olhar para o cenário e a minha mente vai entrar em confusão, tá entendendo? Com a minha sede de justiça. Bem-aventurados sois vós que têm sede de justiça, né? Porque de vós, os tais, é o reino de Deus. Os que têm sede de justiça serão saciados. Então, assim, irmãos, eu, o Pedrosa, faço crítica contra o sistema da Assembleia de Deus. Por quê? Porque há uma cultura de impunidade dentro da Assembleia de Deus, irmãos, absurda. Por isso que muitos pastores fazem o que fazem, porque não serão punidos, e eles sabem disso. E o povo alienado não percebe. Existe punição para quem é membro, congregado, mas para pastores, principalmente pastores presidentes, não existe punição, não. E eles praticam lá toda sorte de injustiça no meio da igreja, tá entendendo? Quem paga o pato são os menos favorecidos. Eu faço oposição. Então, a minha live de hoje, nossa live, ela vai trabalhar um pouco sobre essa questão. E a gente tem até uma pergunta aí, né? Não sei se vocês perceberam a thumbnail. Ela é uma pergunta. Existe solução para a Assembleia de Deus, Pedrosa? Então, eu separei aqui um assunto para a gente falar. Primeiro, eu preciso mostrar a você
as consequências desse sistema e o que nós poderíamos fazer para tentar reverter a situação. Eu acho que eu vou mudar a frase, né? Eu vou mudar a frase. O que a Assembleia de Deus poderia fazer para reverter a situação? Existe luz no fim do túnel? Existe. Será possível que isso possa acontecer? Deus o sabe. Mas, na live de hoje, eu gostaria de sua participação tentando responder essa pergunta. Existe luz no fim do túnel da Assembleia de Deus? Fica comigo até o final deste vídeo. Muita coisa a gente vai tentar esclarecer sobre essa pergunta. Muito bem. Antes de darmos prosseguimento aqui à nossa marcha sobre essa grande temática, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, esse canal se chama Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Aqui a gente defende o Evangelho, amém, irmão? Faz oposição ao falso evangelho, defendendo o verdadeiro. É isso que a gente faz aqui. Beleza? Venha também, irmão, ser membro do clube de membros, parceiros do nosso canal. Como é que eu faço, Pedrosa, para ser membro do teu canal? Muito simples. No seu celular aí, você tá vendo o nomezinho aí, ó. Depois do chat, saia do chat, né? Você aperta no X aí, saia do chat. Você vai automaticamente ver um nomezinho bonito. Muito bonito, irmão. Branquinho. Seja membro. Pronto, você apertou ali, você vai ser direcionado para uma página. Nessa página você faz os trâmites de cadastramento, tá certo? E você vai encontrar as parcelas para ser membro do canal. É muito baratinho. R$ 5 você se torna membro do canal do Pedrosa, certo? Pobres pentecostais. E, pessoal, tenta entender a mentalidade dos pentecostais que defendem Daniel Berg e Gunnar Wingren. Aí tá aqui, Manuel Nobre, Raimundo Nobre e Eurico Nelson fazendo uma obra monumental, né? Pregando o evangelho, implantando igrejas, lógico, numa mentalidade batista, não é? Aí os assembleanos, eles dizem assim, não, Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram com a missão de Deus para avivar a Assembleia, a Igreja Batista de Belém do Pará. Conversa é essa, rapaz? Meu irmão, não diga uma asneira dessa, né? Não. Para mim, você bostejou pela boca. Para mim, o Pedrosa, você bostejou pela boca. E asneira vem de asno. Primo distante do jumento. Em Pernambuco a gente chama de burro, né? Mas é outra história. Aí o que acontece? E Deus está agora enviando missionários para dividir o seu próprio povo. Porque, pelo que eu entendo, um missionário vem para desbravar, não é? Ele vem para desbravar o ambiente à sua volta pregando o evangelho. Mas o que é que Daniel Berg e Gunnar Wingren fizeram? Eles fizeram proselitismo religioso dentro da Igreja Batista. Irmão, se tu é missionário, não é, Cíntia? Eu tô me referindo aqui a Cíntia porque Cíntia é de lá, de Belém do Pará. E ela está dizendo assim, ó, eu conheço esse lugar onde eles foram abrigados na Igreja Batista de Belém. Eu estou me referindo, eu estou né, batendo um papo aqui mais com a Cíntia, porque a Cíntia já me deu referências que é de lá. Aí o que acontece? Irmão, tente me explicar aí, se eu tiver enganado, se eu tiver errado, me ensine. Porque na minha mentalidade eu vejo o quê? Eu vejo que Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles cometeram rebelião, cometeram desonestidade, irmão. Foram desonestos. Eles aproveitaram a ausência de Eurico Nelson
Foi. Aproveitaram a ausência de Eurico Nelson. Aí, o que é que eles fizeram? Em um dia de culto, eles ficaram no templo, permaneceram lá e disseminaram a doutrina pentecostal dentro da Igreja Batista. Cara, vai pregar o evangelho. Vai pregar o evangelho a quem não é cristão, a quem não é convertido. Vai pregar o evangelho aos ímpios, aos perdidos. Não. Aí Daniel Berg e Gunnar Wing fizeram o quê? Confundiram a mente dos batistas ali. Você quer saber como surgiu a Assembleia de Deus? A minha pergunta para você é: quantos membros formaram a Assembleia de Deus em 1918? Quantos membros? Você vai saber responder para o Pedrosa? Se não vai saber, eu vou responder. Foram 17 pessoas que saíram de onde, Pedrosa? Do mundo? Não, saíram da Igreja Batista. Foram 17 pessoas que saíram da Igreja Batista por causa de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles foram expulsos, disciplinados da Igreja Batista, saíram e, junto com Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundaram a Igreja Apostólica, aliás, a Igreja da Missão Apostólica. Por isso que tem a Assembleia de Deus da Missão, né? Mas o primeiro nome foi a Igreja da Missão Apostólica. Depois, em 1918, colocaram o nome de Assembleia de Deus e foi registrado lá. Então, a Assembleia de Deus nasce, não é isso? De 17 pessoas que são expulsas da Igreja Batista. Eu fico perguntando, aí tem gente que, meu Deus, aí tem assembleiano, irmão, tem assembleiano que enaltece Daniel Berg e Gunnar Wingren. Enaltece, é aquela coisa toda. Os santos padroeiros da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem santo padroeiro? Pedro? Tem. Daniel Berg e Gunnar Wingren. Os santos padroeiros que dividiram a Igreja Batista. Aí, né? Aí, na mente do assembleano é assim, ó, dividir para conquistar. E Deus agora é de divisão? Alguém me responda aí, Deus agora é de divisão? Então, voltando aqui para a gente continuar nossa matéria, a Assembleia de Deus é o que é hoje. Toda essa confusão dentro da Assembleia de Deus, divisão, escândalo, tudo que você possa imaginar tem dentro da Assembleia de Deus. Agora, por que a Assembleia de Deus é assim, Pedrosa? Porque ela está colhendo hoje o que ela plantou na Igreja Batista. Ela semeou na Igreja Batista doutrina diferente, e o que mais a gente vê dentro da Assembleia de Deus é doutrina diferente. Porque tem a Assembleia de Deus que pode e tem a Assembleia de Deus que não pode. É uma confusão. Mas eles fizeram isso na Igreja Batista. Disseminaram teologia diferente e confundiu a mente dos irmãos. Hoje, na Assembleia de Deus é assim, viu, irmão? Tem coisa diferente e confunde a mente dos irmãos. Fizeram o quê? Dividiram a Assembleia de Deus, a Igreja Batista. Hoje a Assembleia de Deus é a igreja mais dividida do mundo. Nenhuma outra denominação supera a Assembleia de Deus. Nenhuma outra. Olha, tem a Assembleia de Deus para todos os gostos. Tem a Assembleia de Deus neopentecostal lá embaixo, tem a Assembleia de Deus, né, church lá em cima. Tem a Assembleia de Deus para todos os gostos, irmão. Eu sei que a Igreja Batista tem lá as suas facções, a Igreja Presbiteriana também tem suas facções, a Igreja Metodista tem suas facções, igrejas históricas têm lá suas facções, mas nenhuma delas supera a Assembleia de Deus em divisão. A Assembleia de Deus ela está em primeiro lugar em divisão. Agora, é o resultado daquilo que ela fez na Igreja Batista. E tem gente que acha que eu estou inventando coisa. Eu não estou inventando, não, meu alienado pentecostal favorito. Tô não. Eu estou mostrando para você dados históricos. Dados históricos. Aí funda a primeira convenção, né? A Comiadepa, depois funda a CGADB. Paulo Leivas Macalão
né, que tem aquele temperamento forte, né, e se separa de Gunnar Wingren, que era de Paulo Leves Macalão, era discípulo de Gunnar Wingren. Aí se separa de Gunnar Wingren e funda lá a Madureira. E aí começam as divisões. Depois começa a aparecer outras facções também se desassociando da CGADB. Aí tem gente que acha, filho, o Pedrosa não caiu de paraquedas aqui na Assembleia de Deus, não. Eu conheço a história da Assembleia de Deus. Conheço ela pela CPAD, porque você só conhece a história pela CPAD. No vídeo que eu fiz aqui, eu mostrei documentos batistas da época falando sobre Daniel Berg e Gunnar Wingren. Sabe por quê? Porque eu gosto de pesquisar. E eu não sou gado alienado que vai... Não, eu gosto de fazer as minhas próprias pesquisas. E cheguei a essa conclusão aí. Tá entendendo? Por quê? Porque eu fui pesquisar. Eu fiz uma live uma vez. E na live eu trabalhei aqui algumas situações que poderiam fazer com que a Assembleia de Deus voltasse a ser uma igreja séria. Eu estou aqui com uma matéria, eu já falei isso aqui para vocês. Pedrosa, como é que a Assembleia de Deus poderia voltar a ser uma igreja séria se ela dasse todo este sistema? Eu acredito, irmão, que isso aqui seria um passo gigantesco para que a Assembleia de Deus voltasse a ser uma igreja com uma boa reputação. Explica isso aqui, Pedrosa, eu vou explicar. Vamos lá. Se ela mudar o sistema governamental, o sistema litúrgico e o sistema de ensino, talvez assim ela volte a ter um certo nível de credibilidade. Explica melhor, Pedrosa. Por exemplo, o sistema governamental. Vou ajeitar aqui. O sistema governamental não funciona, irmão. Esse sistema governamental da Assembleia de Deus, que é para leigos que não entendem como funciona, o sistema da Assembleia de Deus funciona assim, é um sistema episcopal. O sistema episcopal é o governo centralizado em uma pessoa, é o pastor presidente. O pastor presidente trabalha também com uma diretoria. Então tem o pastor presidente, tem o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, quarto vice-presidente e quinto vice-presidente. Aí depois vem o primeiro secretário, segundo secretário e por aí vai. Tem o tesoureiro, é uma diretoria. Mas a última palavra é sempre do pastor presidente milionário. Então, o sistema governamental episcopal centralizado em uma única pessoa tende a produzir ditadores, dinastias, nepotismos, disputas pelo poder e corrupção moral. Me diga que não é? Então, na minha leitura que eu faço, olha, presta atenção, na minha leitura que eu faço, só vai mudar alguma coisa na Assembleia de Deus se mudar o sistema governamental. Irmão, são extremamente ditadores, irmão. O sistema governamental geram ditadores. Tipo assim, ó. Aqui, ó. Só namora se falar com o pastor da igreja.
Daqui a pouco chegou uma filha de pai e mãe. Pastor, o senhor está pensando que manda dos meus filhos? Eu falei, de jeito nenhum, e nem quero mandar, que eu tenho 4 para mandar. Mas na igreja eu ainda mando. Ó, tá vendo? Pastor, o senhor manda na sua igreja? E muito, irmão, e muito. Não é pouco não, é muito. Tá vendo? Quem manda lá é Jesus, pastor. Não, lá é Edi mesmo. Lá é Edi mesmo. Mas Jesus manda no Edi. Mas na igreja é eu que mando. Para. Pastor presidente, é assim. É assim. Repete de novo, não, Pedro. Se não fosse gravado, você não acreditaria em mim. Mas como tá gravado, tá na internet, eu vou repetir de novo. Presta atenção, olha, presta atenção. Namora se falar com o pastor da igreja. Daqui a pouco chegou uma filha de pai e mãe. Pastor, o senhor está pensando que manda dos meus filhos? Eu falei, de jeito nenhum, e nem quero mandar, que eu tenho 4 para mandar. Mas na igreja eu ainda mando. Pastor, o senhor manda na sua igreja? E muito, irmão, e muito. Não é pouco não, é muito. Quem manda lá é Jesus, pastor. Não, lá é Edi mesmo. Lá é Edi mesmo. Mas Jesus manda no Edi. Mas na igreja é eu que mando. Para com essa besteira aqui. Pastor, eu não temo o homem. É bom temer o homem, que aqui é homem. A Bíblia diz que ele entregou a igreja a homem. Os anjos disseram, entrega para nós. Vocês não, é para homem que eu vou entregar. Ele não entrega para frouxo, ele não entrega para covarde. Ele entrega para homem. Lá para cá e para cá, lá maçaravacavai. Aí uma rajada de línguas, né? Só para validar as bobagens que fala. Esse povo é impressionante. Então, assim, o sistema governamental... A cadeira baixou aqui, a misericórdia. O sistema governamental gera seus ditadores. Viu? Gera ditadores. Então, na minha leitura que eu faço para mudar as coisas na Assembleia de Deus, o sistema governamental precisa mudar. E é aqui onde eu entro com um fator histórico. Nos dias de Daniel Berg e Gunnar Wingren, não existiam pastores presidentes. Daniel Berg nunca quis ser pastor presidente. Nunca foi chamado de pastor presidente. Daniel Berg nem Gunnar Wingren foram chamados de pastores presidentes. Mesmo eles tendo fundado a Assembleia de Deus, não foram classificados, chamados de pastores presidentes. Mas foi só surgir a primeira convenção, foi só surgir a CGADB. Irmão, aí pronto. Aí inventaram, anos lá na frente, o sistema episcopal, onde o governo era centralizado em uma pessoa com o título de pastor presidente. Aí, meu irmão, a coisa desandou. E tem gente que acha que eu estou inventando coisa. Não estou, irmão. Se mudar o sistema governamental, muda tudo. Na mentalidade de Daniel Berg e Gunnar Wingren, o sistema era representativo. Não é? Representativo. Ou seja, era uma junta de presbíteros, né? É um presbitério, e ditavam as orientações para a igreja, mas inventaram esse sistema episcopal, irmão, centralizando o governo em uma única pessoa. Tá entendendo? Aí a coisa desandou, irmão, a coisa desandou. Vai por mim que a coisa desandou. Lamentavelmente, a coisa desandou. Eu, né, nas minhas orações, peço muito a Deus, se era tão bom se esse sistema governamental que impera dentro da Assembleia de Deus ruísse. Porque ruindo o sistema governamental, os imperadores desapareceriam.
Por quê, Pedrosa? Porque na minha oração, eu oro muito para que esse sistema de governo da Assembleia de Deus caia. Porque caindo ele, cai os imperadores, os pastores dominantes, os tiranos, carrascos e coisas dessa natureza. Tem até um vídeo aqui, né? Presta atenção. Se você tem compromisso, faça até sábado. A partir de sábado, nenhum membro desta igreja vai pregar em nenhuma outra igreja evangélica. Estão proibidas e proibidos também. Pastores foram pregar, falaram, não tem problema, eu desligo do rol de membro. Então, por que eles implantaram esse sistema para controlar você? Controlar a sua vida. Controla a sua vida. Você, na Assembleia de Deus, não é livre para ir e você tem a sua vida social controlada. É por isso que nesse sistema governamental, esses pastores, ditadores, tiranos, controlam a vida social dos membros. Você serve a Deus aqui, então fique por aqui. É proibido você sair daqui para outra denominação. É ou não é? É o controle na vida social da pessoa, irmão. Se você tem compromisso, faça até sábado. A partir de sábado, nenhum membro desta igreja vai pregar em nenhuma outra igreja evangélica. Controle Estão social. proibidas e proibidos também. Pastores foram pregar, falaram, não tem problema, eu desligo do rol de membro. Controle social. Aí eu falo desse controle social, o pessoal acha que eu estou inventando coisas. Não estou. Existe controle social dentro da Assembleia? Existe, irmão. Existe. Existem a Assembleia de Deus, onde você é proibido. Se você for obreiro, aí é que acabou-se. A sua vida é única e exclusivamente para viver em função do templo onde você está congregando. Você não tem liberdade para sair para lugar nenhum. É controle social. Agora, veja esse tipo de controle aqui. Ó. Olha o outro tipo de controle, irmão. Ó. Não aceitamos mulher com brinco, com corrente, com adorno nenhum. Não aceitamos. Não é questão de que pode ser. Não pode. Não pode. Tá? Está proibido. Se alguém ainda tem esse costume, mas eu já fui empossada, pastor. Não tem problema, nós desempossa. Você é proibido de exercer sua liberdade cristã. E as mulheres na Assembleia de Deus, viu? As mulheres pagam um preço na Assembleia de Deus, coitadas. Viu? Se você usar um brinco, você é disciplinado. Disciplinado, porque você não tem voz. Você está ali para cumprir ordens. Coisas da Assembleia de Deus. Então, é um controle, irmão, é um controle absurdo em cima das pessoas. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Tá vendo? Se você... Aqui é o controle na sua vida financeira, né? Se você não é um dizimista fiel, não tiver o seu nome escrito lá no livro dos dizimistas, então você não tem valor na Assembleia de Deus. Você não vale para nada, você não vale uma prata furada. Tá vendo? É brincadeira um negócio desse. E outra, eu só estou colocando aqui pastores presidentes falando, viu? Todos os 3 vídeos que eu postei aqui são pastores presidentes. E a fila é enorme, viu? A lista é enorme. Olha aqui, outro tipo de controle. Mas olha lá. não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos.
É o quê, rapaz? Então, para mim, na minha interpretação, muda o sistema governamental. Dando o sistema governamental, talvez assim haja esperança para a Assembleia. Muda o sistema litúrgico. Vamos entrar nessa esfera aqui, irmão? O sistema litúrgico. Ó, irmão, a liturgia. Vocês sabem o que é uma liturgia, né? É, pronto. Se você for para as Escrituras, nas Escrituras, Paulo, em 1 Coríntios 14, do versículo 26 em diante, Paulo está estabelecendo de forma pedagógica ali, normativamente, como a igreja precisa se comportar na liturgia de culto. Olha lá. O que vocês devem fazer quando vocês se ajuntarem? Cada um de vós tem salmo, que seria o cântico espiritual, salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo ali já está demonstrando um sistema litúrgico para que os cristãos eles possam desenvolver de forma saudável. Mas o que é que você vê na Assembleia de Deus, irmão? O sistema litúrgico da Assembleia de Deus. E às vezes é uma zoada, irmão, é uma zoada. Olhe, pronto, por exemplo, eu sei que aqui tem muitas pessoas que são da Assembleia de Deus, ao vivo, no gravado vão ter muitas pessoas também que vão confirmar isso. Isso que, por exemplo, a Assembleia de Deus aqui onde eu pertenci, quando eu ia dirigir um culto na Assembleia de Deus, eu começava com os 3 hinos da harpa, não é? 3 hinos da harpa. Depois dos 3 hinos da harpa, aí a gente passava oportunidades para grupos de louvor, cânticos, entoarem seus cânticos. Então, né, eu começava logo com os grupos que eram os grupos fundamentais e muito tempo da Assembleia de Deus, né? O coral vai cantar um hino. Aí depois do coral vai cantar o conjunto musical. Então, assim, eu começava, depois dos 3 hinos, mais ou menos ali pelas 8h30, né, eu começava a dar as oportunidades. Então, 8h45, eu encerrava as oportunidades para ler a palavra de Deus. Lia-se a palavra de Deus, orava-se pela leitura feita, depois da leitura, voltava-se novamente às oportunidades, inclusive as oportunidades para cantar, para recolher dízimos e ofertas. E era assim a liturgia, tá entendendo? É o que o Luciano está falando. É quase 2 horas de música, irmão. É quase 2 horas de música. O Luciano está sendo bem generoso, né? Ele está falando meia hora de Bíblia, mas aqui em Recife é menos que isso. É menos que 30 minutos, irmão. No máximo 20 minutos. Porque o tempo todinho é cântico para lá, cântico para cá. E outra coisa, eu já falei aqui que antigamente, veja como o sistema é bruto. O sistema é bruto, irmão. O sistema é bruto. De que forma o sistema é bruto, Pedrosa? A Assembleia de Deus, ela criou um método para segurar as pessoas nos cultos. E como é que ela faz para segurar o maior número de pessoas nos cultos? Criando grupos de louvor. Vou repetir. É uma estratégia. Olha, irmão, só não vê isso quem está alienado.
Mas quem está desperto vai perceber que os grupos que foram criados dentro da Assembleia de Deus foram feitos com um propósito de segurar os membros ali. Então, você faz parte naquele grupo, você majoritariamente precisa estar presente se o seu grupo estiver formando. É ou não é? É ou não é? Então, é um método de segurar você dentro do templo. Quer você queira ou não, se o seu grupo está formando, você precisa estar lá. Antigamente era o quê, irmão? Antigamente era somente o coral, né? Era só o coral. Aí depois começou a formarem os grupos. Não é? Aí é o grupo do coral, o grupo das crianças, o grupo dos adolescentes, o grupo juvenil, o grupo das irmãs, o grupo dos irmãos, o grupo dos jovens, dos velhos, que tem agora o grupo dos velhos. Então fazem os grupos, olha a mentalidade, é impressionante. É impressionante. Olha a mentalidade, é impressionante. Aí cria-se aquela quantidade de grupos dentro do templo, justamente para aprender. O grupo das crianças, as crianças estão lá no grupo. Está amarrado. O grupo dos velhinhos, está lá os velhinhos no grupo, está amarrado. O grupo dos adolescentes está amarrado. O grupo do coral está amarrado. O grupo das irmãs está amarrado. O grupo dos irmãos está tudo amarrado dentro do templo, irmão. Está entendendo? Aí é uma estratégia, só não percebe isso quem não está desperto. Alienado, né? O alienado não presta atenção nisso, não. Então criou-se esses grupos. E outra, aí vem a minha leitura, que eu estou trabalhando essa questão aqui, né? Sobre o sistema litúrgico. Aí o que acontece? Isso ficou fora de controle. De tanto criar grupos dentro da Assembleia de Deus, chegou um nível em que algumas denominações tinham mais de 10 grupos criados dentro do templo e consumia todo o horário do culto. E, meu irmão, presta atenção, Jesus disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, Jesus não disse santifica-os na música, não, porque tua música é a verdade, não. A santificação vem, né, quando a palavra entra, gera a santificação. A santificação vem ao ouvir a palavra de Deus. Mas a maioria dos cultos é só música, irmão. Música. Música, mais. Tá entendendo? Então, muda-se o sistema governamental, muda-se o sistema litúrgico. A liturgia precisa mudar, irmão. Precisamos voltar a uma fase em que a Assembleia de Deus tinha tempo reservado para a palavra. Porque hoje é só música. É só música. E quando vai se deixar o tempo para a palavra de Deus, é quantos minutos? 20 minutos. No máximo 20. Estourando 25. Ainda fica a pressão psicológica lá no púlpito, dizendo para o pregador, olha, não passe do horário não, viu? Não passe do horário não. É ou não é? Diga se eu estou mentindo. Então muda o sistema governamental, tira esse negócio de pastor-presidente, coloca um sistema representativo com participação da igreja, muda o sistema litúrgico. Está entendendo? Muda o sistema litúrgico. No máximo 2 grupos para cantar.
No rodízio, se tiver 10, irmão, vai orar. Tá entendendo? Um rodízio, se tiver 10 grupos, olha, cada dia de culto vai cantar somente dois grupos. Só 2 grupos. Só 2. E muda o sistema de ensino, irmão. Olha, eu vou dizer com toda a sinceridade, irmão. É uma perturbação. Algumas escolas dominicais, eu dirigi escola dominical durante 10 anos. Eu sei o que é escola dominical. Eu sei. Como dirigente de escola dominical, eu sei o que é escola dominical. Então é uma perturbação, às vezes. Tem gente que não quer ir para a escola dominical por causa da zoada, do barulho. Por quê? Porque para quem é da Assembleia de Deus, eu digo isso por experiência, porque infelizmente eu já fiz isso. Fiz o quê? Tem culto de doutrina, ou até mesmo na escola dominical, que vou falar da escola dominical, que um professor se sobressai a outro professor. Não é? O professor se sobressai a outro professor. E geram competições entre um professor e outro professor na escola dominical. E às vezes o aluno vê, né, a desenvoltura do professor que está lá na frente para o professor que está lá atrás e presta atenção mais na aula dele do que na aula do professor que está na classe. Isso é escola dominical, eu estou falando de escola dominical. E cultos de doutrina, Pedrosa. Em cultos de doutrina, é o que acontece, é isso. O culto começa como doutrina e tem hora que ele termina como ciclo de oração. Todo mundo falando em línguas estranhas, que é um absurdo, né? É uma zoada. E o pregador gritando, quando ele deveria estar atento à ministração do ensino. Ele deveria estar concentrado, atento ao que está ensinando, ao que está ministrando, mas não, ele começa a gritar assim, empolgado a mensagem, daqui a pouco o culto que deveria ser instrução e doutrina termina como um ciclo de oração, todo mundo pulando, rodando e dando glória a Deus. Olha, irmão, eu já peguei culto de doutrina onde eu percebi que o povo não estava ali para receber o ensino da palavra. E às vezes a gente se gasta, né, irmão? A gente que gosta de pregar, ensinar, se gasta, aquela coisa toda. E eu preparava os esboços tudo feitinho para levar para o povo. Mas a gente percebia no semblante das pessoas que estavam ali que essas pessoas queriam movimento. Eles não queriam aprender a palavra, queriam movimento, irmão. Queriam o reteté, o sapatinho de fogo e aquela coisa toda. Eles querem o movimento, eles querem pular. Eles não querem receber a palavra. O ensino da palavra. É por isso que tem muito culto de doutrina que a pessoa sai, aliás, entra e sai do mesmo jeito que entrou. Entra vazio e sai vazio. E às vezes tem gente que faz aquele movimento todinho no culto de doutrina. Tá entendendo? É um movimento absurdo, todo mundo girando, pulando de um pé só, na asinha do anjo quebrado. Aí, quando termina o culto, aquele fogo todinho que estava lá dentro do culto acabou. E ele saiu do culto. E cadê o fogo que estava lá dentro? Ah, se apagou, porque era fogo de palha. Fogo de palha. É fogo de palha, irmão. Aí tem que mudar o sistema governamental, o sistema litúrgico, o sistema de ensino, para ver se pelo menos alguma coisa volta aos trilhos. Ó, isso aqui, irmão, absurdo. Eu vou mostrar um negócio aqui, irmão. Vou botar um negócio aqui. Você vai... Se não fosse gravado, você não iria acreditar. Mas isso aqui é numa Assembleia de Deus. Presta atenção aqui. Deixa eu botar aqui.
São João, aleluia. Ele não achou. Ele está procurando, ó. Um versículo muito conhecido, Muito conhecido. mas a palavra do Senhor se renova. Sim. Aí se Todos renovou os e ele dias. não sabia onde é que tinha renovado e está procurando São João. São João, Sim. Sim. São João 23, São João não tem 23 capítulos, não. que tem por título, Que tem por título. São João 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Eu quero te dizer nesta noite, se você saiu preocupado, o seu pastor, o nosso Deus, ele vai prover o que você precisa. Veja o perigo de alguém que São João 23, irmão. E ainda disse, o Senhor é meu pastor, em São João 23. Era Salmo, né? Ele confundiu Salmo com São João. Assembleia de Deus. É sério, irmão, Assembleia de Deus. Eu fui pesquisar tudinho isso aí, descobri que isso aí é uma Assembleia de Deus. Aí quando eu trago esse assunto para aqui, sistema de ensino, é porque tem analfabetos funcionais em cima dos púlpitos. Analfabetos funcionais, irmão, em cima dos púlpitos. Aí você acha que eu estou inventando coisas, né? Não, é porque tá assim a Assembleia de Deus. Tem gente que está sendo empurrado para cima dos púlpitos simplesmente porque tem dinheiro. Aí é consagrado a presbítero, a evangelista, pastor, simplesmente porque tem dinheiro. Instrução bíblica nenhuma. Já viram aí? Então eu sigo na minha marcha, na minha luta, dizendo isso. Olha, se a Assembleia de Deus mudar o sistema litúrgico, aliás, o sistema governamental, é isso? Esse negócio, pastor presidente, acabar, colocar uma junta de pastores, uma junta de presbíteros, né, um sínodo, sei lá. Contanto que tire esse negócio de pastor presidente. Mudar o sistema litúrgico, acabar com esse negócio de 1 hora de música. Acaba, irmão. 1 hora de palavra, 1 hora de Bíblia, aí a coisa volta para os trilhos. E acabar com o método de ensino. O método de ensino, irmão, não funciona. Não funciona. Eu já vi pessoas falar absurdos. Foi? Teve um que disse que Jesus Cristo era rico. Teve outro que disse que Jesus Cristo tinha uma casa na praia. Eu já botei várias aberrações aqui. Várias aberrações. Pessoas dizendo absurdo em cima dos púlpitos. Quando eu trago um assunto desse, o pessoal acha que eu estou inventando coisas. Não estou inventando. Eu estou mostrando fatos e contra fatos não há argumento. Não há argumento. Hein?